voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable, e hoje a gente vai bater um papo sobre essa campanha maravilhosa de prevenção e, claro, associada à saúde do homem, que é o Novembro Azul, que vem aí casadinho com o Outubro Rosa, onde a gente fala tanto da prevenção da mulher e agora estamos no Novembro Azul. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo, né? O Novembro Azul ele é tão importante quanto o Outubro, né? E eu vou falar a mesma frase que eu falei no Outubro. Nós não devemos falar desse assunto apenas em Outubro ou Novembro, mas o ano inteiro, porque se prevenir é cuidar de si mesmo, é ter amor próprio, é ter autoestima e é necessário para a gente poder se prevenir de doenças tão sérias que levam ao óbito. Podem levar, né? Hoje em dia tem tanto, né, estudos comprovando que quanto mais precoce o diagnóstico, maior chances de cura, né? Como no câncer de próstata, né? Que acontece 90% dos casos, né? E o homem é um pouco diferente da mulher, né? Tradicionalmente, a gente cuida mais da nossa saúde do que o homem. Isso é uma questão, Grazi, cultural já de muito tempo, e aí, hoje em dia, a gente vem tentando desmistificar. Qual é a tua opinião em relação a essa questão da mulher ter um cuidado maior? De repente, a mulher também, por conta de maternidade, né, já acaba tendo essa cultura. O que na tua opinião, assim, pode interferir nessa diferença, né, do homem e da mulher, que a gente sabe que, infelizmente, ainda existe. A mulher ela tem uma cultura de, anualmente, ir ao ginecologista para ver se está tudo ok, para ver se está tudo em dia. A mulher sente um negocinho, já liga para marcar o médico, né? Sente uma dor, um negócio diferente. O homem ele já é aquele que você tem que empurrar, falar, não, tem que ir, eu vou marcar para você ir e tudo mais, porque o homem tem uma dificuldade maior. Isso é cultural mesmo, ou você acha que tem outras questões? Olha, Carol, eu acho que é cultural, sim. Por quê? Porque o homem é aquele homem que saía de casa para poder o quê? Trazer o sustento, né, para a família. E com o passar dos anos, a mulher ficava o quê? Cuidando da casa, cuidando do filho. A mulher, quando engravida, tem que ir no médico, tem que fazer preventivo, né? Não, preventivo é antes, né? Ela tem que fazer o pré-natal, tem que se cuidar. Então, é muito mais, a mulher ela está sempre enfrentando, eu acho que os problemas, as dificuldades de frente, e o homem é mais medroso também, na minha concepção. Né? Você convive com o homem e você sabe como é que é, né? Ah, tô com uma dor de cabeça, eles quase morrem. Ah, eu tô com muita dor de cabeça e tal. Né? E a mulher não, a mulher tá com cólica, a mulher tá com isso, a mulher tá com aquilo, tá trabalhando, tá enfrentando o mundo. Não que o homem não faça isso, mas ele é muito, eu acho que o homem é muito mais frágil para buscar ajuda, sabe? Para cuidar da própria saúde, para buscar uma ajuda psicológica. Tudo isso é como se ele fosse frágil, como se ele fosse fraco, né? Porque o homem ele vem daquela cultura o quê? O homem não pode chorar, o homem não pode sofrer, o homem tem que estar ali sempre firme e forte, nada abala ele. Quer dizer, são tudo o quê? Crenças culturais, né, que a gente cresce ouvindo aquilo e acaba acreditando nisso. Coisa que eu acho que precisa ser mudado. Então, essa campanha, que já acontece já há muitos anos, ela é fundamental para despertar o homem para cuidar dele. Né? O homem pode chorar, o homem pode sofrer, o homem pode passar por todas as fases, porque ele é um ser humano. O fato dele sofrer, o fato dele mostrar a fragilidade dele, não significa que ele deixou de ser homem. Né? Não significa que ele não é viril, né? Que deixou de ter a própria masculinidade. Isso tudo acaba contando. Por isso que para o homem buscar ajuda, para o homem enfrentar exame todo ano, todo mês, é uma luta. Às vezes a empresa acaba cobrando, aí o homem faz. Ao contrário, não tenho nada, ou às vezes ele engana, ele não fala que está sentindo dor, ou quando ele fala, às vezes faz um pouquinho de drama, né, que a gente sabe, por causa dessa fragilidade. Né? Então, é importante mostrar, é importante se cuidar, independente se é homem ou mulher. Né? Por quê? Porque nós somos seres humanos, e nós vamos ter dor, nós vamos ter o nosso momento de fragilidade, de fraqueza, e nem por isso a gente vai deixar de ter o nosso valor. E para o homem, mostrar essa fragilidade é mostrar que ele é fraco, é mostrar que ele não tem valor, coisa que não tem nada a ver. O homem ele não pode, ele tem que ir para o colégio para poder brigar, para enfrentar os amigos. Ele é cobrado isso o tempo todo, desde pequenininho, desde no colégio, como no ambientes corporativos, e isso vai criando o quê? Vai criando uma barreira dele olhar para ele, cuidar dele, se valorizar, se respeitar, se cuidar, né? Porque mostrar que é fraco, né?
verdade. A Grazi tocou num ponto aqui que realmente acho que nós mulheres a gente tem uma bagagem de muitas coisas, mas o homem, essa coisa da responsabilidade, ela recai muito sobre o homem, né? E aí o homem cria essa coisa do super-herói, como se ele tivesse que dar conta de tudo. E o homem tem o medo também. Eu acho que o homem é mais medroso do que a mulher. Se você que é homem, não fica chateado comigo, não. Mas eu acho que o homem ele tem essa coisa para a dor, ele tem um receio maior do que nós mulheres. Então, assim, e o preconceito até com o próprio exame, né, do câncer de próstata que identifica, né? Então, assim, tem aquele preconceito, aquele machismo, aquela piadinha, né? Ih, vai fazer exame esse ano e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, rola uma piada que é, na verdade, uma grande bobagem, porque se a pessoa não fizer o exame, o desconforto de fazer um tratamento em um câncer avançado, ele, sem dúvida alguma, é muito, muito, infinitamente maior. O exame é uma coisa rápida, assim como é o exame de mamografia para a mulher, né? É uma coisa desagradável, mas não é uma tortura, digamos assim. É uma coisa rápida, é uma coisa que vai passar rapidinho, você vai fazer, você vai embora e vai ficar tranquilo. E se você perceber que tem alguma coisa, o médico identificar alguma coisa, você vai se tratar de uma forma mais branda, né, Grazi? Acho que isso também é muito importante. Sim, existe esse preconceito, essa dificuldade do homem aceitar fazer o exame do toque, que dura cerca de 10 segundos, é muito rápido, mas para ele mexe com o lado do homem, com a masculinidade, né, dele. É como assim, os amigos, eles até zoam entre eles, vai fazer o exame, vai que você muda de time. Então, essa brincadeira, ela vai criando cada vez mais o quê? Mais resistência do homem assumir da importância de fazer esse exame. Né? Eles acabam fugindo disso. Não, eu vou fazer o exame de sangue, não deu nada. Então, tem alguns casos que o exame de sangue não dá o PSA alto e a pessoa está com câncer. Então, é fundamental vencer esse medo e encarar esse exame. Você não vai deixar de ser homem, de ser viril, de ser masculino, de ser o cara, porque está fazendo esse exame. Pelo contrário, você vai ser uma pessoa forte, você vai ser uma pessoa, o cara, se você fizer esse exame. Né? Porque você vai estar o quê? Se prevenindo, cuidando de você, né? Tendo esse amor próprio, porque se tiver alguma coisa, você vai ser tratado muito precocemente. Às vezes, os casos, quando descobre, é muito avançado. Por quê? Porque o homem tem essa dificuldade, né, de se cuidar. Igual a gente faz preventivo, a gente faz ultrassom transvaginal, a gente faz mamografia. É legal? Não, também não é legal, também incomoda. Né? Mas é necessário fazer para quê? Para ter esse amor próprio, para prevenir de doenças, né? Para a gente poder ter a cura. Porque nós viemos aqui para poder se curar. Né? Tem tanta tecnologia, né? Tantas vacinas, tanta coisa que estão acontecendo, estão melhorando a cada dia. Hoje em dia o tratamento já não está tão forte, né? Às vezes existe um remédio que ele pode tomar. Às vezes a maioria, no caso dos homens, é mais a radioterapia, quer dizer, não vai ter a perda do cabelo, mas é algo também difícil para ele, né? Eu costumo dizer que assim, a forma como cada um encara o câncer, né? A mulher na mama e o homem a próstata, é completamente diferente. Né? Por quê? Porque existe no homem o fantasma da impotência. O medo dele virar impotente é muito grande. Então, tem muitos homens que, às vezes, sabem do resultado, não fazem exame e não buscam ajuda. Né? Eles não vão fazer o tratamento com medo disso. Mas os sintomas levam a essa impotência, leva à disfunção eréctil. Então, é muito importante. Às vezes, faz uma cirurgia. Às vezes, a cirurgia é até mesmo para melhorar essa questão da ereção. Mas eu vou ficar impotente, eu vou ter disfunção eréctil. Como é que vai ser o meu lado homem? Né? O homem ele se apega muito nesse lado da sexualidade. Por isso que é tão importante o tratamento psicológico, para trabalhar com esses fantasmas, com esses medos, com essa insegurança, passando para ele essa autoconfiança e percebendo outras formas de prazer, né? de ter o orgasmo. Né? Às vezes, durante o tratamento, pode ser algo reversível, é momentâneo aquilo ali, mas pode ser modificado. Se ele tiver o quê? Uma boa autoestima, se ele acreditar no sucesso da cirurgia, se ele acreditar no tratamento, acreditar que aquilo ali vai ser diferente, ele vai se ver de uma outra forma.
Né? Como o câncer também muda a vida da mulher, também muda a vida do homem, né? Principalmente da próstata. Por quê? Porque ele precisa ressignificar o sentido da vida dele. Precisa ressignificar outras formas de prazer dele. Né? Não, eu vou virar impotente. Não, pode existir uma série de disfunção erétil momentânea. Pode ser que, passando o tratamento, tudo volta ao normal. Vai voltar ao normal se você não estiver tão ansioso, se você tiver com uma baixa autoestima, isso tudo vai o quê? Vai dificultar essa volta, vamos colocar dessa forma. Mas se você estiver fazendo um tratamento, lidando com os seus medos, com a sua insegurança, tendo apoio da sua parceira, né, falando, tendo diálogos abertos, com certeza a forma de você vencer todas essas dificuldades é muito grande. E se tiver um quadro mais grave, né, o câncer já tomou conta de tudo, com certeza vai ser feita uma cirurgia, mas tudo pode ser modificado. É isso, é ressignificar a sua história de vida, é você ressignificar o próprio sentido do prazer. Existem outras formas. O orgasmo você pode sentir de uma forma diferenciada. Né? Então, é importante olhar para o câncer, perceber o que ele está tentando te mostrar, né? Olhar para ele como seu grande professor e tirar uma lição para a sua vida. O que eu preciso modificar na minha vida? Será que eu preciso ser esse homem tão poderoso o tempo todo? Será que não está na hora de eu mostrar as minhas fragilidades? Será que não está na hora de eu falar dos meus sentimentos, das minhas angústias, dos meus medos, dos meus fantasmas? Então, eu acho que, quando a gente adoece, é para a gente olhar para a doença de uma outra forma. E o câncer é esse chamado, é você ressignificar a sua história de vida, é você ressignificar o grande sentido da tua história. Né? E, nesse sentido, do próprio prazer do homem, que é algo tão, tão forte para ele, né? Essa virilidade. A Grazi falou essa questão do diálogo, né? Eu acho que existe também um outro fator que acaba agravando o preconceito do homem, o medo e tudo mais, que é a falta de conhecimento. Né? Eu acho que é necessário desmistificar também o câncer de próstata, o exame preventivo. Né? Eu acho isso muito importante. Por exemplo, nós mulheres, a gente fica na dúvida, a gente pergunta mesmo, né? Com todas as letras, sem nenhum receio, sem nada, por conta de ver isso de forma mais natural. O homem, às vezes, ele fica um pouco tímido. Eu observei isso no ano passado, uma palestra que teve no SMH, inclusive com o Dr. Leonardo Figueiredo. Mandar um abraço aqui, vai ser papai daqui um pouquinho, né? Esposo da Caru, da doutora Caroline Catem. E ele estava, né, ele fazia parte da equipe de médicos que estavam palestrando no mês de novembro. E fiz a cobertura do evento. E reparei o seguinte, os homens ficaram muito à vontade naquele ambiente onde os médicos estavam para tirar dúvidas. Então, os médicos estavam palestrando, né? E surgiram algumas dúvidas. Eles abriram um momento para perguntas, e aí os homens começaram a fazer perguntas. Eu falei, gente, que máximo, porque realmente acho que as empresas também, né, Grazi, pelo menos no mês de novembro, a gente sabe que a gente precisa falar desses assuntos o ano inteiro, mas pelo menos aproveitar esse período de conscientização para falar, poxa, o que eu posso fazer na minha empresa? Quem eu posso chamar para falar para os meus funcionários? Né? Gente que trabalha com empresas que tem um grande número de homens, é tão importante. Às vezes, o homem ele quer perguntar, ele tem dúvida, mas é normal ele também sentir essa vergonha, esse receio. A gente sabe que é cultural. Então, assim, ele precisa vencer essa barreira, mas se ele tiver um auxílio de um profissional, estando numa palestra e vendo outros colegas fazendo também perguntas, eu acho que isso ajuda muito, né, Grazi? Esse comportamento coletivo, ele colabora. Sim, ele colabora, e é muito importante o quê? Perguntar, tirar dúvidas. A mulher é aquilo, ela já chega já com uma listinha pronta e quer saber todos os detalhes. Até anota, como você falou. Não é verdade? Mas o homem não. O homem, ele, poxa, mas eu vou perguntar isso na frente dos outros. Mas tendo aquela oportunidade, né, dos amigos estarem ali também tirando dúvidas, gente, não é um problema só de um, é um problema de todos. Então, é necessário que tirar dúvida, perguntar, né, estar inserido nesse assunto. Né? Por quê? Porque é o meio dele poder prevenir, né, de um câncer de próstata, para poder
cuidar da própria saúde dele poder viver mais 100 anos, né? Vamos colocar dessa forma. Então, é importante, sim, as empresas também levarem, né, os médicos, psicólogos, para poder falar sobre o assunto. Se a pessoa está um pouquinho envergonhada ali no contexto, né, de todo mundo, vai depois da palestra, chega, pergunta, tira a dúvida, pega o telefone, pega o e-mail, mas não fica na dúvida. A informação, ela salva vidas. Quanto mais informação a gente tiver, maior o índice da gente poder se curar, da gente poder ver, poxa, mas eu estou aqui com medo do exame, é uma coisa mais simples do mundo, né? Eu não vou sentir dor, não vou sentir nada. Não quer contar para os amigos, não precisa contar, né? Se bate aquela vergonha, né? Ah, porque os amigos zoam, né? Cinquentinha, hein? Tá na hora, hein? Né? Vai mudar de sexo. Não. Isso é bobagem, isso é cultural. Mostra para o seu amigo que isso é bobagem. Mostra para o seu amigo da importância dele fazer o exame, dele se prevenir, dele realmente ter a chance de, se for para descobrir um câncer, descobrir precocemente e ele ter a cura. Né? Não ficar fugindo disso. Quanto mais fugir, maior a probabilidade de morrer. Né? Se a gente quer tanto viver, a gente quer tanto ser feliz, né? Temos tantos sonhos e projetos, a gente precisa o quê? Cuidar da nossa saúde, tanto física e tanto emocional. Para quê? Para a gente poder viver mais 100 anos. Né? A gente não dá conta, né, Graça? Não dá conta, mas é necessário isso. Sim. É necessário a gente olhar para a nossa vida com mais amor. A gente cuida tanto do filho, do amigo, da mãe, do pai, e a gente esquece da gente. Olha para você com mais amor, cuide-se. Faça exames, sim, todo ano, de 6 em 6 meses. Siga a orientação dos seus médicos, e principalmente o homem, né? Vai aos médicos. Acho que tem tanto medo de descobrir uma doença que eles acabam fugindo disso. Quanto mais foge, pior fica. E aí entra no quadro de quê? De ansiedade, de depressão, de baixa autoestima, quer dizer, já não tem um bom desempenho no trabalho, não consegue mais se concentrar para fazer nada, o relacionamento em casa fica péssimo e ele acaba o quê? Passando pelas fases, né, do luto, né, que é a negação, que é a barganha com Deus, mas por que eu, né, eu sou um cara tão legal, agora não vou nem mais poder dar prazer à minha esposa, à minha namorada, ou seja, né, não importa a idade, né? Às vezes a pessoa acha que o câncer de próstata só existe no idoso. E não, pode acontecer em casos mais novos. Então, a partir de 50 anos ou 45, quando já tem algum histórico familiar, você já começar a fazer os exames. Para quê? Para você cuidar de si mesmo, para você se amar e para você ter qualidade de vida. E não tem medo de falar sobre suas emoções, né? Falar dos seus sentimentos, tirar dúvida. A informação, ela salva vidas. Então, pergunte mesmo, não tenha vergonha não. Vamos driblar esse preconceito, vamos deixar esses tabus de lado. Agora está na hora do quê? Da gente viver e ser feliz. E não ficar ainda nessa cultura cheia de tabu, cheia de medo, cheia de vergonha. O que o outro vai pensar de mim? Não. O outro, se você mostrar para o seu amigo que você fez o exame, que está tudo bem com você, você vai incentivá-lo a fazer. Quanto mais você esconder isso, ou ter medo de fazer o exame, mais as pessoas vão fugir disso e vai crescer cada vez mais o índice de mortes, né, por causa do câncer de próstata. É verdade. Um outro fator aqui que a Grazi chegou a pincelar, comentando quando ela estava conversando aqui com a gente, a questão do apoio da mulher, seja a esposa, seja a mãe, seja a irmã. Né? Às vezes você tem um irmão que ainda não é casado, mas você está observando ali que ele precisa procurar um médico. E não somente em relação ao câncer de próstata. É claro que a gente está aqui frisando a campanha, o Novembro Azul, mas aproveitando, né, para falar um pouquinho sobre a saúde do homem de uma maneira geral. Às vezes o homem tem alguma coisa, está passando por alguma coisa, e ele simplesmente não vai ao médico. Ah, tem uma dor de estômago constante, não sabe o que é, mas também não marca médico. E às vezes paga plano, está tudo certinho. Quer dizer, ou não, gente, porque esse negócio também não tem plano, tem consulta popular, tem o SUS. Então, assim, tem milhões de alternativas para a gente cuidar da nossa saúde. A gente não pode deixar de fazer, né, Grazi? E esse apoio feminino pela mulher ter essa cultura de cuidar da saúde, e a mulher já vê isso com muita mais naturalidade que o homem, é legal ela dar um toque naquele homem que é mais próximo, né? Sim, com certeza. Independente se é marido, filho, irmão,
né? Não importa, né, o grau de parentesco, se não tem parentesco. Eu acho que a mulher já tem essa questão de cuidado, né? Ela já é mais cuidadosa. Então, quanto mais ela estiver ali no meio, né, ir no médico, né? Às vezes tem homens que marcam esse tipo de exames ou consulta com o urologista e não leva a mulher, porque tem vergonha de perguntar, de tirar dúvida. Poxa, mas eu estou com câncer, e aí? Eu não vou mais poder ter relação com a minha esposa? Como é que vai ser isso? E tem que perguntar do lado, né? Um casal, ou até mesmo um irmão, né, que não é casado, mas que tem uma namorada, ou que não tem ninguém, precisa tirar dúvidas. Então, é fundamental a família estar junto. Né, acho que todo o processo de câncer, de doença, é importante a família estar ali, mostrando que o amor, mostrando o companheirismo, mostrando que, assim, não é fácil, mas a gente vai vencer essa batalha juntos. Né? Assim como é no câncer, né, de mama da mulher, como é muito importante esse apoio do homem, também é importante o apoio da mulher. E a mulher, ela já se doa mais, ela é mais carinhosa. Então, o amor, eu sempre digo, né, o amor, ele cura. Então, quanto mais a mulher estiver ali, né, fazendo esse papel de levar essa leveza, de mostrar que vai estar junto em qualquer momento, isso vai criando segurança para o homem ter coragem de perguntar, de fazer exames, de se cuidar e de aceitar o tratamento. É importante aceitar esse tratamento para poder se curar de vez. E estar ali junto, né, mostrando, hoje você está um pouco, né, sempre tem algum tipo de efeito colateral, né? Então, você está ali junto, dando apoio, dando carinho, pô, é maravilhoso. O índice de cura também aumenta, né? Não tem jeito. Sem dúvida, esse amor ajuda muito, né? E conforta também. Às vezes a pessoa está realmente com uma doença num estágio mais avançado. Enfim, a gente sabe que cada caso é um caso, mas independente da situação, acho que o amor, ele conforta, ele vai ser aquele travesseirinho macio quando a pessoa estiver passando por um momento difícil. Então, acho que esse apoio é muito importante. E, em relação aos homens, eu penso assim, se o homem não quer fazer por ele, não, eu não quero saber se eu estou doente, eu não quero fazer e tal, faça pelos seus filhos, faça pela sua esposa, faça pela sua mãe, por pessoas que você ama, né? Se você não tem essa necessidade, digamos assim, né, de se cuidar, porque a gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente escuta uma frase dessa, né? Não vou fazer isso não quero saber não, tal, mas faz pelos seus filhos, pelas pessoas que você quer bem, pelas pessoas que querem te ver bem, né? Eu acho que é por aí, não é só pela gente. Quando a gente tem outras pessoas na nossa vida, a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas também, né, Grazi? Sim, às vezes o medo é tão grande, né, de se cuidar, de fazer exames e descobrir qualquer tipo de diagnóstico, que eles tendem a fugir mesmo. Para quê? Eu estou ótima. Eu vou morrer mesmo um dia, então que eu morra logo, né? Tem muito esse conceito, né? Às vezes descobre, né, esse mês também é o mês da diabetes, novembro, né? Aí descobre uma diabetes, não pode comer um monte de coisa. Aí, para poder fugir, negar aquele quadro, né, e não encarar de frente, o que eles fazem? Não, eu vou comer mesmo, vou morrer. Então, assim, para que eu vou no médico? Para que eu vou fazer exame? Eu vou morrer mesmo? Não, você vai morrer um dia, mas você pode viver muito mais ao lado das pessoas que você ama, né? Independente se é esposa, se tem filho, é importante, a sua vida é importante, a sua vida vale muito. Então, tem que se cuidar, tem que se respeitar, né? Tem que tentar buscar esse gatilho interno. Se não tem essa autoestima, faça pelo outro. Faça nem que for pela amiga, mas faça por alguém. Né? Minha família toda já morreu, então eu também quero morrer. Não. Se você está aqui, é porque você merece, ainda tem muita coisa bacana para viver. Então, faça por você, ame você, cuide de você. Eu acho que é muito importante isso, né? A gente, muitas das vezes, vem de uma cultura onde a gente só pode amar o outro, cuidar do outro. Né? E todo programa eu falo isso. Porque é importante as pessoas, né, você se amar, você se respeitar, você se cuidar, não significa que você é egoísta. Significa que você está olhando para dentro de ti. Né? E quando a gente olha para dentro da gente, a gente tem a oportunidade de ter uma vida melhor com os outros, com a gente e com os outros. Agora, quando a gente só olha para fora,
a gente está deixando de viver, e aí existe uma série de doenças, né, que a gente já falou em alguns programas, né, que desencadeia justamente porque você tem essa dificuldade de se amar. Então, se ame sim, se cuide, faça por você, não dá para fazer por você que você está com medo, faça pelo outro, busque ajuda psicológica, né, é fundamental falar desses medos, falar desses fantasmas, né, o fantasma maior do câncer de próstata é impotência. Então, o máximo, tem muitos homens que realmente têm uma dificuldade muito grande em aceitar o diagnóstico e deixar de ser viril, né, e deixar de ter orgasmo, deixar de dar prazer à mulher, à parceira. Então, para tudo, busca ajuda, vamos ter informação para você ver que, às vezes, o teu caso pode ser algo momentâneo, só ali naquele meio do tratamento, e depois você vai o quê? Vai ressignificar esse momento e pode ter muito, muito mais prazer do que antes, porque você vai olhar para o sexo de uma forma diferenciada, né? Com mais afeto, com mais amor, amor próprio, amor pelo outro, e aí até as relações vão melhorar. Mas é importante, né? Ter esse muito impacto na vida do outro, né? Porque a primeira coisa vem a morte, depois vem essa questão toda, né, dessa impotência. E aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Se eu não tiver mais tendo uma função ativa sexualmente, a minha vida acabou. Não, a sua vida pode estar recomeçando de uma outra forma. Vamos encontrar as outras formas, né? Vamos saber a fundo como é que é o teu câncer, como que ele é, como que ele, né, iniciou, qual é a fase dele, qual vai ser o tratamento e o que vai ter depois. Então, vamos trabalhar com isso para você não cair numa depressão, para você não abaixar cada vez mais a sua autoestima e, com isso, a sua imunidade cai e aí o tratamento fica cada vez mais difícil. Quer dizer, uma coisa vai puxando para a outra. Então, é fundamental você falar das suas dúvidas, né? Você enfrentar. Tem o momento da negação, da barganha, da ansiedade, da raiva, da culpa, mas vem a aceitação. E quando a gente aceita, a gente encara todo o problema de frente com amor e vendo qual é a lição que a gente precisa tirar daquele momento que nós estamos passando. Isso, gente. Tá aí. Recado dado da Grazi. E você que está em casa, se você está passando pelo câncer, ou se você está na hora de fazer o exame, mas você ainda não tem coragem, você ainda tem algum receio, marque uma consulta. De repente, até a psicoterapia pode te ajudar a ter essa coragem. De repente, você quer fazer, mas você não consegue. Você vai marcar e você se boicota, desiste, não vou não, ano que vem eu vou, com certeza ano que vem eu vou. E chega o ano que vem, você não consegue ir e vai guardando isso dentro do teu coração e não resolve. Então, seria legal, de repente, marcar uma consulta e fale abertamente do assunto, porque, sem dúvida alguma, isso é evoluir, é crescer, né, Grazi? Quando a gente reconhece aonde estão as nossas limitações e que a gente precisa de ajuda, a gente está crescendo, né? A gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está olhando para a gente com outro olhar, né? Marque uma consulta com o seu médico e tira toda a dúvida, né? O papel, né, do psicólogo nesse momento, quando o paciente chega e fala, tem que fazer o exame, eu não vou fazer, e aí sempre tem uma piadinha, né? Ele sempre vem com umas piadinhas e eu entro na piadinha com eles, mas é importante ter essa consciência, né? Conscientizá-los da importância. É o meio de curá-los, é o meio de trazer eles para uma possibilidade de cura. Sim. Né? Às vezes não tem nada, graças a Deus, mas se tiver, está lá pequenininho, tem como se curar, e aí você vai deixar para amanhã, para ano que vem, para depois. O depois pode ser tarde demais. Então, tira a sua dúvida, converse, né? Fala, né, com a sua família, olha, eu estou com medo de ir no médico, você pode ir comigo? Olha, eu estou até com vergonha de você, de virar para o médico e tirar minha dúvida. Mas não tenha vergonha, né? Se abra para o outro. Quanto mais a gente falar das nossas emoções, do nosso sentimento com as pessoas que convivem com a gente também tem uma chance de quê? De ter ali uma informação, de ter um carinho, de ter um conforto, de ter um apoio. Agora, quando a gente finge, bota aquela barreira, não, eu sou forte, não tem nada e está tudo bem, a gente está perdendo a oportunidade de crescer, de aprender e de salvar a nossa própria vida, né? Deixar para amanhã, imagina se você vai daqui a um ano, né? E aí você descobre que
aumentou, está grandão, e aí você tem que fazer uma cirurgia. Vai ser muito mais difícil para você poder encarar tudo. No iniciozinho é coisa rápida, é coisa fácil. Então, deixa o medo de lado, finge que você é forte, enfrenta o exame e seja homem, né? Eu acho que precisa ser homem. Seja homem, faça. A gente faz tanto exame delicado, invasivo, que também não é legal. E mesmo assim a gente está ali fazendo, estamos ali nos cuidando. E o homem também precisa cuidar dele, né? Já que a gente está aí nesse processo, todo mundo se cuidando, a gente vai ter mais saúde, a gente vai ter mais qualidade de vida e a possibilidade da gente ser feliz vai aumentar a cada dia, mesmo se a gente ficar doente, porque aí vem a cura e aí a gente vai ressignificando, né, todo momento da nossa vida. É isso, perfeito, Grazi. Mais uma semana aqui juntinho com a gente, trazendo informação, falando sobre saúde mental, que, aliás, tudo começa na nossa cabeça, não é verdade? A gente, para cuidar do nosso corpo, a gente precisa primeiro estar com a nossa mente em dia. Queria te agradecer, Grazi, deixa o contato para o pessoal que está em casa. Eu que agradeço sempre, né? Acho maravilhoso estar aqui, podendo falar de assuntos diversos e levar um pouquinho de informação, né? Talvez até encorajando quem está lá do outro lado, né? Homens, vão lá, vão fazer exame. Bom, eu atendo na Clínica Vitalio, 2235-5204, e tem as redes sociais, né? Que é Facebook, psicóloga Graziele C. Torres, Instagram, psicóloga Graziele, e canal do YouTube, que tem as entrevistas, tem alguns vídeos, que é psicóloga Graziele Chevron Torres. Aguardo vocês lá. Show de bola. E agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinha e já já estaremos de volta. Não sai daí, não.